Olá, aliançado, graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EBAEcast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura, e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Abra sua Bíblia, meu irmão, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Lá em João 21, quero compartilhar uma palavra com você. Abra lá a sua palavra. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Aleluias, que bom. Daqui a pouco vamos participar da mesa. Não converse, não vá ao banheiro, não fique no celular, não é? Porque é pouco tempo que a gente passa adorando a Jesus junto como igreja, não é? Eu sei que você adora lá na sua casa, tem seu devocional, mas tem coisa que o Senhor só faz quando nós estamos assim na comunidade, reunidos, né, como igreja. Então fica atento, né, aquilo que o Senhor tem. Feche seus olhos com a Bíblia aberta, vamos orar. Pai, muito obrigado. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Pedimos ao Senhor que fale conosco através da Tua palavra. Fale com meus irmãos que estão aqui, cada um que entrou aqui. Quando sair deste lugar, todos possam dizer: o Senhor estava lá e o Senhor falou comigo. Fala, Senhor, dê destino para cada um aqui. Abençoa a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, amém. João 21, todos encontraram? Eu quero falar que nós estamos aqui hoje diante da mesa, vamos participar, comer do pão e beber do cálice, da mesa do Senhor. E a mesa é coisa maravilhosa, porque a mesa não é para quem é perfeito, mas a mesa é para quem é restaurado. Então essa mesa é para todos nós que estamos aqui. Há um convite do Senhor para nós, para a gente sentar aqui e desfrutar desse momento tão importante. Vamos lá, João 21, a partir do verso 1 diz assim: depois disso manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se dessa maneira. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu. Outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa aí para comer? Responderam: não temos nada. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e a achareis. Eles lançaram, pois, e já não se podia tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se sobre o mar. Os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Vinde, peixes, e sendo tantos que não rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou Jesus e tomou o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus pela terceira vez: filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo,
tu sabes que eu te amo. Jesus então disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Diga glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fale conosco, Jesus. Abençoa a nossa vida aqui com a tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, essa palavra era tão conhecida de todos nós. Talvez é um dos textos mais encantadores da Bíblia, né? Bonito. Jesus aqui, ele tem uma atitude tão linda. E aqui mostra algumas verdades que eu queria aprender com você nesse culto. Que a ceia do Senhor, ela vai muito mais além do pão. Ela vai muito mais além do cálice. A ceia do Senhor vai muito mais do que um ato litúrgico da igreja. A ceia do Senhor é um convite silencioso de Jesus para todos nós. Um convite silencioso do coração de Jesus, não é verdade? Que para alcançar pessoas que estão cansadas, alcançar pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão feridas, pessoas que estão decepcionadas consigo mesmas e muitas vezes pessoas envergonhadas por terem falhado. Então a ceia é esse convite de Jesus para todos nós. Pedro conhecia muito bem esse sentimento. Pedro sabia do que Jesus tinha feito na vida dele. Pedro sabia a obra, a palavra, a restauração. Pedro conhecia. Pedro viu muitos milagres. E Pedro sabia das palavras que realmente mudou completamente a vida dele. Mas no momento de pressão de Pedro, Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Momento que Pedro estava ali sofrendo, Pedro vai negar Jesus. E depois dessa queda, Pedro não volta para o ministério, Pedro não vai dar prosseguimento à sua caminhada. A Bíblia vai dizer que Pedro voltou para o passado, é o que nós lemos aqui. Pedro volta para pescar, para a sua antiga profissão, ele voltou para lá. Então, ele estava dizendo: olha, tudo que Jesus começou, tudo que Jesus fez, tudo que eu vivi com Jesus, era Pedro dizendo: não faz mais sentido para mim, porque eu errei, eu neguei Jesus. Então Pedro, ele meio que desiste da caminhada, meio que desiste do chamado. Pedro está ali nesse momento. E é exatamente nesse momento de frustração que Pedro, que pesca a noite toda, que não pega nada, cansado, talvez em casa a esposa esperando um peixinho lá para fazer um almoço, eu não sei, talvez querendo pescar para poder vender e pagar os impostos dos romanos, eu não sei o que estava acontecendo, mas Pedro estava nesse momento. E é justamente nesse momento que o Cristo ressurreto aparece. E aqui a gente começa a aprender tanta coisa linda sobre ele. E ele aparece, esse Pedro que negou, que fugiu, que afastou, que interrompeu. Engraçado que o Cristo ressurreto aparece, não aparece para acusar Pedro, mas aparece com uma mesa posta. Ele aparece com uma mesa, ele aparece com um peixe assado, aparece com pão, o fogo estava aceso. Ele aparece dessa maneira, e essa é justamente, talvez, a essência da Santa Ceia. A Santa Ceia diz que não é uma mesa para condenação, é uma mesa para restauração. Então ele não vai colocar uma mesa, ele não vai chegar ali para condenar, mas ele vai chegar ali para restaurar. E olhando para Pedro, a gente vê que muitas pessoas na igreja também são assim. Talvez você entrou aqui assim. Você está aí andando com o Senhor, mas você tropeçou, você caiu também. Você fez algumas coisas, talvez que você está tão entristecido, e hoje o sentimento é: não faz mais sentido, porque Deus não vai fazer nada mais na minha vida. Talvez você está aí achando que interrompeu todo o projeto de Deus, tudo que Deus tinha para você. E aí ele encontra Pedro nesse momento, ele convida Pedro para esse momento. Então Jesus vai ao encontro de alguém que pensou que tudo tinha acabado. E às vezes a gente pensa isso na vida, né? Tudo acabou, não é verdade? Porque olhando para nós, é quando a gente fica tão decepcionado com a gente mesmo. Você já se decepcionou com você mesmo? Como que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Às vezes isso acontece. E Jesus então vai ali, e Jesus vai de encontro a essa pessoa. Pedro, ele voltou para o passado achando que não havia mais futuro para ele, não havia mais caminhada para ele. Quando lemos aqui que Pedro decide voltar a pescar, precisamos entender que não era voltar apenas para a sua antiga profissão, mas era como se fosse um movimento interior, sabe assim, de desistência. Aquele momento interior que leva Pedro a voltar ali, a retroceder. Pedro estava ali naquele lugar acreditando que o erro anulou tudo.
O erro anulou o propósito, anulou a chamada. Pedro estava com esse sentimento: eu errei, então está tudo anulado, está tudo cancelado, o meu futuro está cancelado. Na verdade era a culpa que Pedro estava. Imagina a culpa, meu irmão, era terrível. A culpa faz a gente pensar, ela é cruel, acreditar que Deus terminou conosco, que Deus não nos ama mais, pelos erros que a gente comete. Pedro estava ali debaixo dessa culpa, achando que tudo, que aquela falha dele tinha cancelado tudo. Homens de Deus da Bíblia passaram por isso. Lembra de Elias? Elias um dia também tem uma grande batalha, vence o profeta de Baal, mas um dia Elias vai para a caverna também, e aí chega lá e pergunta para ele: Senhor, o que você está fazendo aqui, Elias? Então a gente aprende que o Senhor, Ele manifesta justamente na frustração da gente, justamente nessa decepção que a gente sofre, né? O texto diz que eles pescaram a noite toda, eles não apanharam nada, ou seja, as redes estavam vazias, os braços estavam cansados, e quem sabe o coração totalmente frustrado, decepcionado. E é ali que Jesus aparece, é ali que Ele chega para estar perto. É nesse momento. Pedro não estava orando, Pedro não estava jejuando, Pedro não estava buscando ali ao Senhor. Mesmo assim Jesus foi lá. O que é que eu aprendo isso? É sobre a graça de Deus. Olha que graça maravilhosa. A graça diz que nós não precisamos reorganizar nossa vida para o Senhor vir ao nosso encontro. A gente não precisa deixar, está tudo bem. É justamente quando está tudo bagunçado que o Senhor vem. Tenha paciência. Eu não estou pregando uma graça barata, eu não estou pregando uma graça que você pode fazer tudo e fica tudo bem. Não, eu estou falando dessa graça do Senhor, que mesmo na frustração, mesmo desorganizado, mesmo numa vida assim, Ele vem ao nosso encontro. Ele não espera que tudo esteja bem. Você entende isso? Ele não está esperando, Ele vem, Ele se aproxima exatamente quando tudo parece dar errado. Ele não espera a força humana estar bem, mas Ele vai se aproximar. Foi isso que Ele fez com Pedro. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Então esse Cristo ressurreto, Ele não se afastou, Ele se aproximou, porque Pedro estava ali. E Jesus faz uma pergunta que eu achei incrível. Eu li, não sei se você prestou atenção no texto, você pode ler depois. Ele chega na praia, diz, com uma mesa, e colocou uma mesa. Não era uma mesa de acusação, era uma mesa de restauração. E ele não chega na praia gritando. Ele diz, o que é que ele pergunta? Filhos, tem alguma coisa aí para comer? Como se ele não soubesse. Isso não é incrível? Filhos, o que ele está dizendo? Pedro, você errou, mas o seu erro não invalidou a minha paternidade. Meu irmão, isso é maravilhoso. Quando a gente, André, entende isso, a nossa vida muda, porque às vezes pensa que Deus só está conosco quando tudo está bem. Pedro estava bem, mas ele foi lá provar para Pedro o seguinte: Pedro, você falhou, você me negou, mas a minha paternidade continua sobre a sua vida, e você continua sendo filho. Por isso que eu coloquei uma mesa. Eu estou chamando: filho, venha comer. Não é coisa de pai? Quando eu leio isso aqui, eu lembro daquele filho que faz uma coisa que o pai não gosta. Acho que todo filho já fez isso. O filho apronta e o pai está com vontade de torcer o pescoço do filho. A mãe está nervosa, né? Mas na hora do almoço, o almoço está pronto, o filho está lá no quarto trancado e a mãe está irritada, mas o almoço está pronto. O que é que a mãe faz? Vai lá e bate e fala: vem comer, a comida está pronta. Ou seja, você fez coisa que não me agradou, mas eu sou seu pai e sua mãe, eu continuo te amando, tem uma comida para você. É isso que o Senhor está nos ensinando. E Jesus sabia que não tinha comida. Por que Ele está perguntando se tem alguma coisa para comer? Porque Jesus sempre faz isso. As perguntas de Jesus sempre nos leva a uma reflexão do nosso interior, para receber cura. Ele queria mexer com Pedro. Na verdade, Jesus queria ali abrir uma porta de reconciliação. Jesus não está expondo Pedro aqui, Jesus não está humilhando, Jesus abre uma porta, Jesus coloca uma mesa para restaurar o relacionamento. É isso que está acontecendo aqui. E talvez nessa noite você entrou aqui
E você está aí meio chateado com você mesmo. Você está meio decepcionado com você mesmo. Você está aí, eu tropecei. Eu não sou digno de estar aqui. Aí ele está dizendo, tudo bem, eu estou com uma mesa aqui, para que o nosso relacionamento seja restaurado. Isso é um coração incrível, meu irmão. Estou falando de Cristo ressurreto. Por isso que João 10:11, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Dê um glória a Deus aí no seu lugar. Você não está diante de um juiz, você não está nas mãos de um homem mau, você tem um bom pastor. É o coração do bom pastor. Esse bom pastor tem um coração amoroso, ele acolhe antes de tratar, ele coloca uma mesa, ele alimenta primeiro. Você entende esse bom pastor? É ele que cuida de você, é ele que cuida dessa igreja, ele é o bom pastor. Esse bom pastor, esse Cristo ressurreto, ele continua atrás de pessoas que afastaram, continua atrás de pessoas que esfriaram, continua atrás de pessoas que decepcionaram consigo mesmas, pessoas que estão tristes, entristecidas, porque o amor dele não é instável, o amor dele não é superficial. Então quando a gente afasta, quando a gente decepciona com a gente mesmo, esse bom pastor vai atrás da gente. Esse bom pastor, ele vai declarar o amor dele sobre nós. Ele não desiste mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Pedro desistiu de Pedro, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desiste de você. Eu vim falar hoje que as suas fraquezas, os seus erros não vai invalidar a paternidade de Deus sobre a sua vida. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Se você crê nisso, se expresse nessa noite. Filho amado do Senhor, isso é maravilhoso. Isso muda completamente a nossa vida, essa paternidade clara do Senhor. Por isso, quando Ele foi nos ensinar a orar, Ele diz, quando vocês forem orar, vocês oram assim, Pai. Comece chamando de Pai. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que às vezes o diabo quer roubar da nossa vida, é a paternidade de Deus. Quantas pessoas estão aqui e talvez está se achando tão, menos amada pelo Senhor, mas o Senhor te ama. Pedro, ele desistiu dele, mas Jesus não desistiu dele. O chamado não foi cancelado, a promessa não foi revogada, o plano não foi interrompido. A graça de Deus estava ali. Você entende essa graça do coração do bom pastor? Eu falo que a graça, ela é duas coisas. Ela é persistente e ela é paciente com relação à restauração e à transformação de uma pessoa. Então a graça está comprometida com essa transformação. Por isso que ela é tão persistente, ela é tão paciente. Quantas vezes nós erramos? Nós estamos aqui nessa noite, meu irmão, é pela graça de Deus. É porque o Senhor foi persistente conosco. Olha como o Senhor foi paciente com você. Olha quem você era e quem você é hoje. O Senhor cuidou de você. O Senhor, na verdade, Ele está cuidando de você, porque essa é a graça de Deus. A ceia nos mostra exatamente isso. É um lembrete claro de que Deus continua fiel quando nós falhamos. Deus continua fiel, a história continua. Por isso que Filipenses vai dizer, tendo por si mesmo que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Também Timóteo vai dizer, se formos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel. Então quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente tropeça, o Senhor permanece fiel. O amor não muda, é imutável. Quando a gente está, meio assim, distante do Senhor, desiste da gente mesmo. O Senhor está dizendo, eu te amo, eu acredito em você. Então esse amor é maravilhoso. Agora, Ele vai encontrar Pedro. E o que me chama a atenção é que antes da correção, Jesus prepara uma mesa. A Bíblia diz que Jesus já assou o peixe ali. Jesus aparece ali com pão. É o cuidado antes do confronto. E aqui como liderança, líder, pastores, supervisores, líder de célula, aqui nós aprendemos o princípio poderoso. Ele está dizendo, antes de qualquer confronto, vem o cuidado e vem o alimento. Porque Jesus sabia que Pedro estava ali. Jesus não foi ali numa graça barata passar a mão na cabeça de Pedro.
Jesus não foi lá fingir que estava tudo bem e não ia conversar com Pedro. Eu vou falar no final aqui que ele tratou Pedro, mas ele vai ali para primeiro cuidar. Então, quando os discípulos chegam à praia, encontram o fogo aceso, encontra o peixe assado, encontra o pão que estava ali. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Imagine você, estou falando de um Cristo que vai de encontro a alguém que negou, alguém que desistiu, alguém que afastou. Nos chama a atenção, Jesus sabia da conversa que teria com Pedro, mas Jesus sabia também que das feridas que precisava tratar. Ele disse: eu preciso encontrar com Pedro, eu preciso tratar, mas antes de qualquer coisa eu ofereço alimento antes do tratamento. Isso é maravilhoso. É isso que Jesus sempre faz para nós, conosco, que faz com a igreja. Jesus cuida antes de confrontar. Jesus, ele acolhe antes de corrigir. Ele restaura forças antes de tratar feridas profundas. Talvez você está aqui olhando para a mesa e dizendo: eu não sou digno de estar aqui. Mas eu estou te ensinando que antes do tratamento vem um acolhimento, antes do tratamento vem um alimento. Ele está dizendo: eu vou te alimentar. Eu colocou a mesa para você. Aquela mesa, Pedro era indigno de estar lá, mas Jesus colocou a mesa para ele. Nós não somos dignos de estar aqui, mas Jesus colocou uma mesa para nós. Jesus está cuidando. Então o amor de Jesus vem antes da exortação. O amor de Jesus vem antes, sabe, de qualquer coisa. Isso é uma chave para nós. Quando você for conversar com a sua esposa, com seu esposo, com seu líder, com seu discípulo, não vai exortando de cara, não. Ofereça amor, ofereça alimento, ofereça carinho. Chega e fala: você é tão amado, querido, você é precioso, você faz tantas coisas incríveis. Eu vejo Deus te usando em tanta área, não é verdade? Você vai com essa conversa, exaltando os pontos. Aí lá no final você fala: mas aí que vem um confronto, porque o amor tem que vir primeiro, o acolhimento tem que vir primeiro. Você entende o que eu estou te falando hoje? É assim com a esposa. Você vai conversar com a sua esposa, ou a sua esposa vai conversar com você. Às vezes a Lu vai conversar comigo e ela fala: amor, você é tão incrível. Eu já falo: vem bomba por aí. Você é isso, você é aquilo, você é um homem dedicado. E começa a falar tantos elogios. Eu falo: fala logo, vai direto ao ponto, né? Aí ela fala: mas quando vem um porém, o mas, aí é o confronto. Mas primeiro já ganhou meu coração. Nós aprendemos na capacitação: se o coração se fecha, a unção vai embora. Estou dizendo para você que quando o coração está fechado também para o tratamento. Primeiro o acolhimento. É isso que Jesus está nos ensinando. Para a gente ser assertivo na nossa vida, a gente precisa aprender com o mestre. Ele vai colocar uma mesa. Hoje aqui, olha aqui você. Ele está te acolhendo aqui. Ele está amando você. Você não sente amado diante dessa mesa? Você não sente querido nesse lugar? Sabe, é muito acolhimento do Senhor. Aí você olha para as suas mazelas, para as suas feridas. Sabe, isso está revelando o coração do Senhor. Esse amor de Cristo que vem antes da exortação. Engraçado que ele não chega na praia. Ele deveria ter feito isso. Chegando: olha, ô Pedro, cadê você? Precisamos conversar sobre o que você fez, Pedro. Você acha que eu esqueci, Pedro? Eu vim aqui porque a gente tem que conversar. Tem umas coisas, Pedro, que a gente precisa acertar. Você fez uma coisa feia. Ele chegou assim? Não, como que ele chegou? Vem comer. Diga para o teu vizinho: Jesus é maravilhoso. Como não amar um Deus desse, gente? Vem comer. Tem comida aí, vocês estão com fome? Vem comer. Ele chama dessa maneira. Isso me encanta. Isso me apaixona em Jesus. Sabe, isso revela o coração do bom pastor. Ele mostra que pessoas feridas precisam primeiro ser amadas. Pessoas feridas precisam primeiro ser curadas, fortalecidas, para então ser confrontadas em amor. Isso é justamente a mensagem da ceia do Senhor. Carrega essa mensagem. Antes do exame vem o convite. Antes da correção tem a graça. Antes da mudança tem o amor. Por isso que ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo com o do pão e beba do cálice. Ou seja, tem acolhimento, tem amor, tem tanta coisa, tem. Agora, examine. Você entende? Ele não diz: examine aí, depois você come. Ele está dizendo: pega o pão, pega o cálice, examine aí o seu coração. Ele está dizendo: olha, antes de tudo, tem um amor. Veja o quanto eu te amo. Veja o quanto você é importante, querido. Porque a restauração começa quando nós somos acolhidos.
Quando a gente é acolhido, o coração se abre, não é verdade? Porque não adianta pedir uma ação sem antes abrir e conquistar o coração. A gente conquista o coração primeiro, depois a gente pede uma ação. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Pedro não merecia aquela mesa, mas ele foi convidado a sentar naquela mesa. Pedro, vem comer, senta aqui. Agora imagine comigo, Pedro comendo naquela mesa sentado. Se tivesse uma toalha, eu não sei, ele colocou assim, Ana, de lado, ó, num pedaço de peixe aí. Eu não quero olhar para Jesus, que eu estou envergonhado. Não, Jesus, não. Sabe, com vergonha. Você já teve vergonha do que você fez? Vergonha de algumas atitudes? A gente tem às vezes. Eu já vim para a igreja com vergonha de mim mesmo. Senhor, o Senhor tem me amado tanto, eu dei uma nota. A gente tem vergonha. E Pedro está ali, isso é graça. O que é graça? Não é receber o que nós merecemos, mas graça é receber aquilo que nunca conseguiríamos alcançar sozinho. Isso é graça. A graça nos alcança, e quando a graça nos alcança, o coração abre, e quando o coração abre, a gente, sabe, está aberto para uma restauração. Foi assim com aquela mulher samaritana no poço, você lembra? Ele começa a conversar com aquela mulher, uma conversa que não tinha nada a ver, mas você já viu as perguntas que ele faz? Olha, ele começa a entabular algumas perguntas para tocar no interior daquela mulher, mas ele acolhe aquela mulher e faz aquela mulher refletir no estado que ele estava vivendo. Chama seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele falou, dissesse bem, porque já tivesse 5 e agora o que tem não é seu. Mexeu em algo, mexeu numa ferida. Jesus mexe na nossa ferida e acolhe a gente. Primeiro ele acolhe, depois ele mexe na nossa ferida. Não mexe para expor e não mexe para humilhar, mexe para tratar, mexe para curar. Por isso que nós estamos aqui. A Santa Ceia revela que Jesus recebe antes de tratar. Presta atenção, a mesa de Jesus não é um tribunal. Aqui não é um tribunal, é um lugar de cura. Você não está aqui para ser julgado, você está aqui para ser curado. Diga glória a Deus. O pão não acusa você, o pão sustenta. O cálice, ele não condena, o cálice ele purifica. E quando a gente entende o que é a mesa, essa dinâmica da mesa, a gente participa com temor, mas participa com esperança. A gente não corre da mesa. Talvez os diaconatos vão passar, você fala, hoje não, que esse mês eu pisei na bola aí. Você não corre dela, você corre para ela. Porque Hebreus vai dizer o quê? Acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em momento oportuno. Ele está dizendo, vem com confiança, vem com graça, porque mesa não é de condenação, é de restauração. É aqui na mesa que a esperança renasce, é aqui na mesa que a culpa perde a força, é aqui na mesa que o chamado é renovado. Então ele chama a gente para a mesa, não é para acusar a gente, não é para falar seu fraco, sua fraca, não é para isso não. Ele chama a gente para a mesa para restaurar, para dizer, vamos juntos aqui. Eu conheço a sua fraqueza, e a Bíblia diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus sabe que você é fraco, por isso que Ele é tão persistente em estar com você, em usar você. E Ele vai confrontar para curar, não para humilhar. Aí beleza, presta atenção aqui, lindo isso aqui. Ele chama Pedro, os discípulos, eles vêm, barriguinha cheia, dá pão, e o texto que eu li para vocês, depois do jantar, aí é outro momento. Depois do jantar, porque, gente, quando a gente está com fome, fica mal-humorado, fica ou não fica? Eu não sei você, mas eu quando estou com fome, eu fico mal-humorado. Quando eu faço jejum, eu falo, amor, tem paciência comigo, que eu fico sem paciência. Eu vou para a caverna, meu irmão, eu tenho que orar para melhorar o humor, porque vai ter caverna agora, mês que vem, 11, 12, 13. Então quando a gente está assim, a gente fica mal-humorado. É assim com você? Como é que ele ia tratar Pedro mal-humorado, com fome, trabalhando a noite toda, não pegou nada, decepcionado, ferido, chateado com ele mesmo? Então ele dá comida, alimenta, tá tudo bem. E aqui, meu irmão, depois da comida, barriguinha cheia, ele pergunta 3 vezes, Pedro, você me ama? E essas perguntas aqui foram 3 perguntas, cada pergunta para curar uma ferida da alma de Pedro, porque negou 3 vezes, 3 perguntas agora. Jesus está trabalhando com Pedro, cada pergunta é uma resposta divina para a ferida que estava aberta. Então Pedro está ali, ele não expõe diante dos outros, ele não faz um discurso, ele não fala, Pedro, você viu o que é que você fez, Pedro? Não, ele não humilha, ele não trata Pedro baseado no que Pedro fez.
E aí eu lembro do Salmo 103 que vai dizer: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Deus não te trata segundo os seus pecados. Deus não te trata segundo as suas falhas. Deus não te trata e não te recompensa segundo as suas iniquidades. Irmão, você está entendendo isso que eu estou dizendo para você hoje? Isso aqui é libertador, é ou não é, gente? Isso aqui, imagina se Deus fosse tratar você segundo os seus pecados. Imagina, filho, onde você estava agora? Mas se Deus fosse recompensar a mim de acordo com as minhas iniquidades, eu estava mais ou menos não, totalmente enrolado. Mas não, Ele não trata assim. Por isso que Ele vai para Pedro não para condenar, Ele vai para Pedro para restaurar. Jesus não expõe o erro, Jesus trata a raiz. Agora redobra a sua atenção, que estou caminhando para o final. Jesus aqui nessa conversa com Pedro, Ele não pergunta sobre a negação. Ele não pergunta, você não vê Jesus falando: Pedro, por que você me negou? Jesus pergunta sobre o amor. Agora, por que Jesus não fala sobre negação, mas fala sobre o amor? Porque o problema de Pedro não era o que Pedro fez, mas era o que havia esfriado dentro dele. E aqui talvez é um momento importante aqui. Não era sobre o que Pedro fez. Jesus não pergunta sobre negação, mas era o que havia se esfriado no coração dele. Ouça uma coisa: às vezes a gente faz algumas coisas só por um motivo, porque algo dentro de nós esfriou. E quando o amor esfria, certamente faremos coisas que vai entristecer o nosso Jesus. Então a pergunta para você nessa noite é a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro: você me ama? Jesus não está perguntando o que você fez nessa semana. Para ser sincero com você, o seu pecado dessa semana, Jesus não está preocupado com ele. Se você prostituiu, acessou pornografia, traiu a sua esposa, mentiu na sua empresa, tratou mal quem você não deveria tratar, falou que não deveria, Jesus não está preocupado com isso, porque Jesus sabe, se você fez isso, é porque alguma coisa esfriou dentro de você. Então Ele não pergunta sobre o que você fez, Ele pergunta sobre o amor. Por isso que a Bíblia vai dizer sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. A gente precisa ter cuidado para não esfriar, porque se a gente esfria, a gente começa a fazer coisa que outrora não faríamos. Se o amor esfriar, o pecado vai ser natural. Ontem alguém falou para mim: pastor, alguém que era fervoroso na igreja, eu vi bêbado na rua. Eu disse: não é sobre a bebida, não é sobre a cachaça, é sobre o que esfriou no coração dele, porque a cachaça é de menos quando o amor esfria. Diga para o teu vizinho: cuidado para você não esfriar. Cuidado para o nosso coração manter aceso. Por isso que ele vai perguntar: Pedro, eu não quero saber de negação, eu quero saber se você me ama. Pedro, o que aconteceu? O que esfriou dentro de você? Ele está perguntando isso para Pedro aqui, meu irmão. Ele está colocando isso para ele. Pedro, se você me negou, porque alguma coisa esfriou dentro de você. O amor que você sentia não é o mesmo, Pedro. O amor que você tinha quando você começou a andar comigo não é o Pedro. Alguma coisa mudou dentro de você, Pedro, porque você negou. Então não é sobre negação, é sobre o que esfriou. O que esfriou dentro de você? Não deixe esfriar, não. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muito iria. O que a Bíblia está dizendo então? Que nos últimos dias o pecado também ia crescer. Porque se o amor esfria, o pecado entra. Concorda comigo? Quem esfria no amor, trair a esposa é fichinha, é ou não é? Não tratar bem a esposa, não cuidar da família, não ama, não é verdade? Então o que o diabo quer fazer? Ele quer esfriar. Ele quer que o teu amor seja, sabe, diminuído. Você pode falar assim? Então hoje, vamos pedir Jesus para aumentar o amor no nosso coração. Tem que pedir, porque se um dia os discípulos pedirem para aumentar a fé, eu creio que pode pedir para aumentar o amor. Senhor, aumenta o teu amor, para que eu não venha esfriar, para que eu não venha te negar, para que eu não venha retroceder. E cuidado com o teu coração, porque a medida do amor esfriar é quando o coração está fechado. Por isso que uma igreja de discipulado como essa, você tem que ter cuidado com a sua liderança, para você não achar que o teu líder está sendo injusto com você e o seu coração se fechar. E se o seu coração se fechar, a unção vai embora, você vai esfriar e você vai fazer coisa que outrora você não fazia.
A gente precisa estar com o coração alinhado com as pessoas. A gente precisa estar com o coração aberto, porque Jesus vai usar pessoas para cuidar de nós, para restaurar a nossa vida. Jesus, Ele acolhe, Ele alimenta, Ele está ali, mas Ele não passa, a graça não passa a mão na cabeça. Peca, Pedro, é isso mesmo, Pedrão, fica aí tranquilo. Não, Jesus não está negando o tratamento, Jesus está tratando a raiz, está tratando o que esfriou o coração. É isso que o Senhor faz. O amor restaura o chamado ferido. Isso mostra que Deus não chama pessoas perfeitas, Ele aperfeiçoa pessoas que são chamadas. E aí você vê Pedro na igreja primitiva pregando com tanta autoridade, não é? Sabe por quê? Porque quem é restaurado tem autoridade espiritual, não é descartado. Jesus, Ele restaura a gente e dá para a gente autoridade. Então quem é restaurado volta a cumprir o seu propósito. Jesus não disse: Pedro, olha, agora você volta a pescar, porque o que você fez foi muito feio. Não, Ele reposicionou Pedro no chamado. Ele disse: apacenta, cuida das minhas ovelhas, cuida. Ele devolve, para o cuidado das ovelhas. Ele devolve Pedro no chamado de Pedro. Por quê? Porque às vezes a culpa te afasta do propósito, te afasta do chamado. Mas o Senhor está te chamando hoje com pão. Pãozinho aqui quente. Lá o fogo estava aceso, o fogo também está aceso aqui. Porque se tinha esfriado no coração de Pedro, o fogo ia aquecer. O coração de Pedro estava congelado, mas tinha que aquecer. Então toda vez que nós participamos da ceia, lembramos que o sangue ainda fala, o perdão ainda está disponível, a restauração ainda é possível. Por isso que Apocalipse vai dizer 21, eis que eu faço nova todas as coisas. Então por isso que Ele chega para nós dizendo: eu faço coisas novas. Então essa noite é noite de coisas novas. Não é noite de acusação, não é tribunal, é cura, é restauração, é relacionamento. E esse amor que é derramado por nós, como eu disse aqui, como aquele pai que mesmo irado, com raiva do filho, às vezes fala: filho, a mesa está posta, a comida está pronta, vem comer. Você entende? Quem tem pai também certamente já chamou o filho para uma conversa. Eu disse que de manhã, um dia que eu chamei o João, né, João? Poucas vezes. João fez uma coisa com a mãe dele que eu não gostei, ela também ficou triste. Aí eu chamei o João, né? Tratei o assunto, falei: João, senta aqui. Eu perguntei: João, se você acha de fato que eu e sua mãe, que nós merecemos essa atitude que você fez? Você acha que a gente merece uma atitude dessa? Você acha que isso tem muitos anos atrás? Você acha que a gente merece isso? Você acha que a gente merece você agir assim conosco? Sua mãe merece, João, você tratar sua mãe assim? Sua mãe te ama, sua mãe cuida de você, sua mãe preocupa com você. A pessoa que mais ama, João, nessa vida, você, é sua mãe e eu. Nós te amamos. Você acha que nós merecemos? Sabe o que João fez? Começou a chorar e falou: pai, você me perdoa, eu estou envergonhado pelo que eu fiz. Vocês não merecem isso. Isso é o amor que constrange. E aí eu entro. É assim que Deus faz conosco. Hoje você está aqui e Ele não está perguntando sobre o que você fez na semana ou no mês, o pecado, mas Ele está perguntando o seguinte: você me ama? Eu te amo. Você acha que eu te amo tanto? Você acha que eu mereço você fazer isso que você está fazendo? Você entende o amor que constrange a gente? Então Deus está confrontando você, como confrontou Pedro naquele dia, pelo amor agora, perguntando para você: eu tenho cuidado de você até aqui, eu tenho te sustentado, eu tenho te dado saúde, eu tenho, dado oportunidades para você, eu abri portas para você, eu tenho trago a provisão para você. As noites que você passou chorando, a alegria veio no outro dia. Eu tenho sustentado a sua casa. Você acha mesmo que eu mereço você ser rebelde, você pecar, você me crucificar com seus pecados todos os dias? Aí nós somos constrangidos, não é? A graça nos constrange. Aí Ele está dizendo para nós, aí a gente fala: Senhor, me perdoe. Sabe por quê? Porque se o amor de Jesus não te levar ao arrependimento, não é a palavra de um pastor que vai te levar. Se o amor de Jesus não te levar a arrepender, não é o seu discipulador que vai te levar. O que nos leva a uma vida diferente, santa e transformada, é porque nós amamos a Jesus. Por isso que Ele diz: Pedro, você me ama, Pedro? Então tá bom, apacenta as minhas ovelhas. Eu lembro quando eu vim da Bahia, eu tinha acho que 20 anos, isso tem poucos anos atrás. Quando eu cheguei da Bahia, eu vim morar no centro da cidade, num pensionato. Fui trabalhar numa empresa. Imagina, um baiano, bonito. Amém, gente?
no centro da cidade, jovem, na flor da idade, pastor Paulo. Eu estava lá, e eu fui trabalhar numa empresa. Quando eu chego numa empresa, eu encontrei um bocado de gente também, umas meninas lá, tudo da minha idade. E aí a gente trabalhava, sexta, saía da empresa, qual era o convite? Né? Pessoa do mundo, é balada, aprontava, fazer um bocado de coisa. E as pessoas lá me chamando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Eu estava sozinho, não conhecia ninguém nessa cidade. E eu tinha muita vontade de participar de tudo aquilo. Um dia eu fui, vou confessar, um dia eu fui. E eu estava num negócio errado desse aí um dia, isso muitos anos atrás, viu? Aí eu estava lá, eu pensei no meu pai que estava lá na Bahia. Presta atenção, meu pai. Quando eu estava lá fazendo algumas coisas que meu pai não aprovava, que eu tenho certeza, sabe o que veio no meu coração? Não posso. Meu pai não pode ficar sabendo na Bahia que eu estou fazendo isso aqui. Eu vou decepcioná-lo. Eu amo. Ele sempre cuidou de mim, ele acredita em mim. Eu não posso decepcioná-lo. Sabe? Isso, Thaís, fez com que eu voltasse. Eu não me envolvesse, eu não me perdesse nessa cidade. Aí eu descobri uma coisa: quando a gente está num ambiente que ninguém está vendo, que tem muitas propostas, o que faz a gente manter a integridade é o amor que temos pelo nosso Pai. Se você não ama, você cede, mas se você ama, você se preserva, porque você sabe que tem um Pai que é generoso. Estou falando do Pai do céu. Quando você está num ambiente que ninguém está vendo você, que você tem a oportunidade de pecar, que você tem a oportunidade de ir, não é de fazer errado, sabe por que você fala não? Se você só vai falar não se tiver amor. Você vai falar não. Eu até quero, estou louco para ir, estou babando para ir, estou aqui, meu coração está acelerado para ir, não vou, porque meu pai me ama. Eu não posso decepcioná-lo. Se o amor que você sente pelo teu pai não te afastar das coisas erradas, mais nada nesse mundo te afastará. Porque quando nós amamos, nós nos afastamos. A mesa está posta. Não é mesa para quem nunca errou, é mesa para quem reconhece que precisa de graça. Jesus não está gritando Pedro sobre o que ele fez, mas está falando sobre o amor. A ceia do Senhor é o lugar onde a culpa perde a força, a esperança renasce, como eu disse, porque quem entende isso não foge, corre para a mesa, porque não é lugar de condenação, é lugar de restauração. Então quando os diáconos passaram aí para entregar o pão, não corre não diga eu não posso, eu vou ser condenado. Não é para condenar, não é para condenação, é restauração, é amor, é acolhimento. E você está aqui olhando para a mesa dizendo, meu Deus, eu participando disso aqui. Pois é, acolhimento antes de ser tratado. Mas a maneira e a medida que Ele te acolhe, que Ele te alimenta, Ele também nessa noite Ele te trata. Ele está dizendo, eu tenho sido fiel a você, eu tenho cuidado de você, eu tenho amado você, eu tenho sido leal a você. Será que eu mereço você praticar o que você está praticando, entristecendo o Espírito? Aí é você que vai se perguntar. Não é sobre o que você fez ou anda fazendo, é sobre o que esfriou no seu coração. Você recebe essa palavra? Feche os seus olhos aí no seu lugar, querido. Feche os olhos. Se alguma coisa esfriou, a gente começa a fazer coisas erradas. Se alguma coisa esfriar na nossa vida, a gente começa a abraçar um estilo de vida que não é nosso. Mas hoje o Senhor está te chamando aqui. O Senhor está te colhendo. Senhor, Ele vai. A graça é assim, ela nos alcança. Deus não deixa a gente, não é? Quando a gente tenta afastar, Ele vai atrás, Ele busca, Ele coloca alguém. Outro dia eu ouvi um testemunho de um rapaz que eu achei tão incrível. Ele disse que ele afastou da igreja e ele estava numa boate. Ele estava lá tomando um negócio lá e dançando lá, aprontando lá. Chegou alguém, bateu no ombro dele e falou com ele desse jeito: o que você está fazendo aqui? Você não é daqui, você não pertence a esse lugar. E o rapaz foi embora. Ele caiu em si, coração se quebrantou. Ele falou: não é aqui, meu lugar é na reunião dos santos, é na igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque mesmo lá no lugar de perdição, a graça vai lá para te restaurar. Mesmo lá no lugar de desistência, a graça vai lá te alcançar.
O Senhor vai dizer: tu és meu e eu te resgatei, ninguém vai tirar você das minhas mãos. Isso não é maravilhoso? Você sente acolhido nessa noite? E o Senhor faz isso conosco, meu irmão. E aí a gente aproxima da mesa como Pedro, talvez escondendo o rosto. Como Pedro, ele é sentado, mas constrangido, decepcionado consigo mesmo, dizendo: meu Deus, que manota que eu dei, o que eu estou fazendo da minha vida, arrependido. Ali participando assim, com essa vergonha, mas está tudo bem. A gente está no lugar certo. E depois da comida, Ele vai tratar o nosso coração. E Pedro sai dali, nunca mais foi o mesmo. Porque agora a raiz, a ferida foi tratada. Ele ganhou mais autoridade para cumprir o chamado que o Senhor tinha colocado na vida dele. Jesus te ama. Ele não abre mão de você. Feche os olhos aí, ore a Jesus. Peça ao Senhor aí. Diga: Jesus, não é sobre aquilo que eu fiz, é sobre o meu coração. Não é sobre o que nós praticamos. Jesus não está interessado nas nossas falhas. Jesus não fica na porta da igreja com uma planilha dizendo: uma prancheta dizendo: esse mês você praticou isso aqui, você errou, você me negou, você não. Jesus não está apontando, Jesus não está acusando, não é lugar de acusação. Quem diz que a igreja é lugar de acusação? Quem acusa é o diabo com a culpa. Igreja é lugar de acolhimento. Por isso que Jesus vai dizer: vinde como estáis. Jesus nunca diz: organiza a tua vida para você vir, abandona tudo para você. Ele diz: não, como você está, você pode vir. Só que Ele não deixa a gente como a gente está. A gente vem com as vestes sujas, com as vestes de desistência, de feridas, chateado, machucado, decepcionado com a gente ou com os outros. Ele pega, abraça, coloca sentado à mesa e vai curando a gente, vai curando as feridas, vai passando bálsamo, óleo. Ele vai dando pão, vai dando um peixinho assado. Ele vai alimentando a gente. Daqui a pouco, olha a gente de pé novamente acreditando, olha a gente de pé fervendo na presença dele, olha a gente servindo com amor, olha a gente novamente fervendo, porque a Bíblia diz: sede fervoroso no Espírito, servindo a Deus. A gente voltando a servir, porque a graça que é persistente, ela foi lá, nos alcançou, nos trouxe de volta. O Senhor nos alimentou para depois tratar. Aí Ele diz: você me ama mesmo? Você precisa me amar? Ele começa a fazer perguntas que mexem no nosso interior, cura as nossas feridas, restaura o nosso chamado e vai revigorar as nossas forças. Eu amo Jesus por causa disso, porque um dia a gente estava sem Ele e foi nos achar. Como aquele moço da 100ª ovelha, lembra da história? Ele foi lá, buscou, ele encontrou. É assim que Jesus faz com a gente, não é? Conta a história de um pastor de Israel. Ele cuidava das suas ovelhas, mas tinha uma ovelha que era rebelde, tinha uma ovelha que não ficava no rebanho, tinha uma ovelha que afastava. E toda vez que o pastor ia arrebanhar, a pastorear as ovelhas, aquela ovelha se dispersava. A história conta que ele desceu do cavalo, pega aquela ovelha, quebra a perna dela, e ele sobe no cavalo, coloca a ovelha no colo, na sua sela, e vai arrebanhando as outras, e passando a mão na cabeça daquela ovelha com a perna quebrada, e falando para a ovelhinha: eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, a perna está quebrada, mas eu prefiro você com a perna quebrada perto de mim, do que com a perna boa longe de mim. É a graça e o amor que é persistente conosco. Às vezes Deus mexe com a gente, quebra uma perna da gente, eu não sei. Às vezes Deus mexe aqui, mexe ali, mexe lá, mexe cá. Mas uma coisa Ele não vai mexer, é no amor que é imutável. E isso Ele não abre mão. E se Ele fala: não, você vai ficar perto. Está perto, a mesa está aqui, o pão está aqui. Vou alimentar, vou cuidar de você. E está tudo bem. O Senhor te ama. Não é sobre o que você fez, é sobre o amor do seu coração. Feche seus olhos, por favor. Acende a chama, ó Pai. Diga isso. Que uma vez brilhou. Obrigado, Jesus.
Diga para Jesus ir no seu lugar. Peça a Jesus para acender a chama. Peça a Jesus para aumentar o amor, a entrega. Obrigado, Espírito Santo. Quero voltar ao início de tudo. Obrigado, Espírito Santo. Encontrar-me contigo, Senhor. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Orar pela sua vida. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Oh, Espírito Santo. Jesus está perguntando sobre o amor dele no nosso coração. Não deixe o amor esfriar. Você vai lembrar de onde você caiu, tropeçou, e voltar. Voltar a Jesus, voltar à prática das primeiras coisas, as primeiras obras. Não deixe o amor esfriar no seu coração. Os irmãos que vão para o encontro voltam aceso, não é? Recebemos aqui esses dias da luz, está ali aceso. Mas a gente precisa manter o amor aceso no coração. Pedro, você me ama? Receba aí o pão, o cálice no seu lugar nessa noite. O Senhor quer alimentar você, fortalecer você. O Senhor quer nessa noite acolher. Sinta-se acolhido pelo Senhor. Irmãos, eu me sinto tão amado por Deus. A gente pensa que as fraquezas vai invalidar a paternidade. O diabo trabalha assim. O diabo fala que você não é digno. O diabo lança seta na sua mente. O diabo acusa as pessoas. Ele é o acusador dos nossos irmãos. O diabo destrói as pessoas. O diabo, ele, coloca um peso da culpa sobre as pessoas. Você já percebeu que a gente parece que nunca orou o suficiente? É assim com você? Nunca orou o suficiente. A gente vai pregar, parece que nunca orou, vai ministrar, vai fazer alguma coisa, parece que nunca orou o suficiente. Nunca fez o que é correto, né, Ned? A gente nunca fez o suficiente, não é assim? Parece que anda sempre devendo para Deus alguma coisa. Isso é orfandade. A gente precisa entender que Deus é o nosso Pai. Nós somos filhos amados do Senhor. E que o amor dele nos aperfeiçoa a cada dia. Ele não saiu dali dizendo: Pedro, finge que nada aconteceu. Ele saiu dali com Pedro restaurado.